Então, o tema de hoje é o necessário e o supérfluo. E é interessante como que as coisas vão se encaixando nas nossas vidas e a gente fica até às vezes surpreso, né, das coincidências. O palestrante da noite de hoje, o nosso colega Cássio, ele não pôde vir, teve que fazer uma viagem a trabalho. E aí ele perguntou se eu podia substituí-lo. Eu disse, claro, não tem problema nenhum, Cássio, vamos lá, a gente faz aí. E eu perguntei, qual era o tema que você iria conversar? Ele falou, necessário e supérfluo. Eu falei, então pronto, vamos continuar com o mesmo tema, a gente não muda nada e a gente continua. Por coincidência ou não, eu dei esse tema ano passado nessa mesma data. Então, realmente, se você olhar os vídeos, você vai ver que teve essa palestra. Eu lembro. Tu lembra? Pois é. No mesmo dia que é coincidência demais. E claro que foi no mesmo dia, 2 anos atrás eu também dei essa palestra também. Então, ou seja, acaba se encaixando de essa palestra vir à tona. Significa que talvez eu ainda não aprendi o suficiente. Então, eu acho que eu tenho que ficar repetindo para que eu possa aprender o necessário e o supérfluo. Mas é interessante como a vida anda em círculos e a gente acaba meio que tocando no mesmo assunto. Toda vez que eu tento, assim, eu lembro desse tema e a gente vai refletir sobre ele, sempre vem na minha cabeça que é muito difícil a gente colocar valores para o que é necessário e o que é supérfluo. Porque é algo muito pessoal. Cada pessoa tem o seu momento. E cada pessoa sabe julgar por si só o que é necessário e o que é supérfluo, não são os outros. É muito fácil a gente colocar e apontar o dedo e falar que aquilo ali é totalmente supérfluo, ou que aquilo ali é necessário para aquela determinada pessoa, porque a gente não está vivendo o momento daquela pessoa. A gente não sabe de fato o que está passando por dentro daquela pessoa naquele exato momento para dizer e julgar. Nós não somos deuses e nós não somos Jesus, que temos esse potencial para conseguir chegar a esse ponto. Então é um assunto interessante porque me faz refletir que ainda temos muito que amadurecer. E que essas duas palavras, necessário e supérfluo, ela é muito relativa. Porque de acordo com a condição moral, a condição reencarnatória daquela pessoa, daquele ser, pode ter significados bem diferentes. Como também pode ter significados bem diferentes no momento de uma geração, de uma população. Às vezes aquilo que era totalmente supérfluo se tornou necessário. E a gente vai tocar mais nisso no decorrer da palestra. Tá bom? Claro que, sendo um tema espírita, a gente tem que abordar pelo lado espírita. Então, eu peguei aqui algumas perguntas do Livro dos Espíritos e também tem do nosso Evangelho, para a gente entender melhor como Allan Kardec abordou essas perguntas, né, para os espíritos e quais foram as mensagens que vieram de lá para cá, para o nosso amadurecimento moral. Então, a questão 704 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec fez a seguinte pergunta: tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou em todos os tempos os meios de o conseguir? E aí os espíritos nobremente responderam: certo, e se ele os não encontra, é que não os compreende. Não fará possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver, sem lhe dar os meios de consegui-lo. Essa a razão por que faz que a terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que habitam, visto que só o necessário é útil, o supérfluo nunca o é. Então, ou seja, naquela pergunta que Allan Kardec elaborou, né, fez, ele fez a seguinte questão: Deus, por que Deus iria criar o ser humano ou ser vivo se não desse condições da sobrevivência? Da onde vem a bondade de Deus? Por que ele faria isso? Por que ele iria criar uma obra-prima se essa obra-prima não tivesse completa, não tivesse tudo de forma harmônica? Não faz sentido. Esse não seria o Deus que a gente acredita, que é o Deus justo, o Deus
que é capaz de criar tudo. Então, a pergunta foi muito bem elaborada e a resposta foi bem simples. Ele simplesmente dá tudo aquilo que a gente precisa. Cabe a nós a entender aquilo no momento certo. Mas, com certeza, ele cria o homem e a necessidade de viver, sem lhe dar os meios de conseguir. Ele jamais faria isso. Então, a resposta está bem clara que Deus criou o necessário para todos nós. Na questão 705, ele fez a seguinte pergunta, Allan Kardec. Por que nem sempre a Terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? Então, ou seja, ele fez uma pergunta como se fosse assim, já meio que subentendendo que a Terra não faz o necessário para todo mundo. Se a gente parar e refletir, hoje, aqui no planeta Terra, a gente vê a situação da África, que é muito, muito difícil. O nosso agreste brasileiro também. Então a gente questiona, né? Por que Deus criou as pessoas para morarem naquelas regiões que não tem, que a terra não dá nada. E aí Deus respondeu o seguinte, os Espíritos responderam o seguinte, é que ingrato homem a despreza, ela, no entanto, é excelente mãe, a terra, né, que ele está se referindo aqui. Muitas vezes também ela acusa a natureza do que só é resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é que ela emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. Olha o árabe do deserto. Acha sempre de que viver, porque não cria para si necessidades factícias. Desde que haja desperdiçado a metade dos produtos em satisfazer a fantasias, que motivos tem um homem para se espantar de nada encontrar no dia seguinte, para se queixar de estar desprovido de tudo. Quando chegam os dias de penúria, em verdade vos digo, imprevidente não é a natureza, é o homem que não sabe regrar o seu viver. Então, ou seja, de novo, retornando aquele ponto, Deus, ele criou todas as condições para a sobrevivência do ser humano, inclusive dos árabes, como ele está dizendo aqui, e no deserto, né? E nós é que temos que encontrar e saber como usar esse potencial que existe na natureza. Claro que ainda estamos em desenvolvimento. Ainda não chegamos no momento onde vamos repartir aquilo que a gente consegue colher. Ainda existe um desequilíbrio imenso no planeta Terra entre povos ricos e povos pobres. Claro. Você citou a África agora. Eu estava escutando na rádio KBS, quando eu estava dirigindo. Ele disse que nós aqui dos Estados Unidos, todos nós, dos Estados Unidos inteiros, um dia do nosso desperdício alimentaria a África inteira. Um dia. Olha quanto desperdício. Que vergonha para nós, né? E isso aí é um exemplo. Existem vários outros, tá entendendo? Que ainda estamos vivendo no desperdício, nós não estamos sabendo distribuir adequadamente, mas não é o fim do mundo. É o processo de evolução que nós estamos vivendo. Já estamos muito melhores do que séculos e séculos anteriores, que não existia isso. Ou seja, já existe uma conscientização, já existe um trabalho forte. Nós aqui um bom exemplo na questão da caridade, na questão da ajuda. E não pense que só porque a gente está na América que muita gente aqui não ajuda. Muita gente ajuda já na África, na Ásia, na Oceania, na América do Sul. A gente vê quando tem esses desastres, a quantidade de pessoas que se envolvem para tentar ajudar. Quando tem esses hurricanes, esses tornados,
realmente é uma equipe muito grande de pessoas boas já trabalhando para divisão. Então, estamos chegando lá. Ainda existe, claro, pela nossa evolução espiritual, esse desbalanço, mas o mais importante, acima de tudo isso, é a certeza que Deus criou todos os meios necessários para a sobrevivência do ser humano. Essa é a única certeza que nós temos. Se nós não sabemos ainda administrar, é um problema nosso que vamos ter que amadurecer como civilização humana na Terra para chegarmos ainda ao ponto da perfeição da divisão. Mas não podemos culpar jamais Deus pelo sofrimento ou pelas condições que vários povos, várias regiões estão acontecendo, dizendo que Deus não fez nada para aquele povo, ou não preparou a terra para aquele povo, porque isso não é verdade. Deus, ele é perfeito, e ele preparou todas as condições. Cabemos a nós aprender a viver neste planeta. Aqui é, segundo o Evangelho, né, nosso capítulo 25, ele diz o seguinte: a terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar, segundo as leis da justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro. E cada um terá o necessário. O rico, então, considera-se como um que possui grande quantidade de sementes. Se as espalhar, elas produzirão pelo centro para si e para os outros. Se, entretanto, comer sozinho as sementes e as desperdiçar e deixar-se perca o excedente do que haja comido, não produzirão e não haverá bastante para todos. Se as amontoar no seu celeiro, os vermes as devorarão. Daí o haver Jesus dito: não acumuleis tesouro na terra, pois que são perecíveis, acumulai-os no céu, onde são eternos. Em outros tempos, não ligueis aos bens materiais, buscais e achareis mais importância do que aos espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros aos segundos. Então esse capítulo aqui no Evangelho, ele nos traz várias informações. A primeira é que a terra produz para todos. Então isso aí a gente já tocou no assunto, a gente já vem conversando sobre isso. A outra questão também é em relação ao rico. Isso aqui eu acho bem interessante porque existe uma certa visão de várias religiões e até de pessoas que nem frequentam a religião, que é aquela que o rico ele é o supérfluo, ele é aquele que está sempre gastando dinheiro à toa, não liga para ninguém, e que algumas religiões até dizem, se você é mais fácil um pobre entrar no reino dos céus do que um rico, né? Ainda tem toda essa questão que, tipo assim, se você tem a riqueza, você não tem direito a ir para o céu. Não é isso que Jesus quis dizer. Não é isso que os Espíritos vieram nos ensinar. Porque parte da nossa evolução existe algo chamado economia. É os bens materiais, é o valor. E isso precisa circular. É assim que nós sobrevivemos. E o rico, o papel dele, na verdade, é muito importante. Porque ele tem que fazer essas sementes se multiplicar, para que os outros também cresçam junto com ele. Não é uma tarefa fácil. Ele não diz aqui que o rico não tem direito às sementes. Mas ao contrário, ele está dizendo que o rico tem que dividir essas sementes, multiplicar essas sementes. Não pegar e plantar só para si próprio e comer sozinho. Essa é a questão que Deus e Jesus estão nos colocando. Que é importante termos os ricos, é importante termos os pobres, é importante termos o crescimento. E quanto mais aquele rico ajuda, e quando eu falo em ajudar, não é doar, não é caridade, é dar trabalho.
Aquela pessoa que é rica, que tem um empresário, é um executivo, é o dono de uma firma, que ele está fornecendo trabalho para várias e várias e várias pessoas, esse rico está fazendo um papel maravilhoso e muito importante. Então, não pensem que só porque aquela pessoa é rica significa que ela não vai para o reino dos céus. Não significa que Deus está dizendo que temos que ser simples e humildes, não podemos ter nada. Não é essa a mensagem. E isso tem que ser bem importante quando a gente fala sobre o necessário e o supérfluo. Outra questão que eu gostaria de comentar sobre isso, da riqueza, é que é muito fácil a gente julgar o supérfluo. Às vezes a gente aponta para o supérfluo e fala, meu Deus, que desperdício. Só que, se a gente for analisar a evolução do homem, o progresso científico, moral, estão juntos. Ou seja, às vezes aquele supérfluo teve que ter sido criado para que possamos crescer. Um exemplo claro, a população da Terra, 100 anos atrás, era 2 bilhões, 1 bilhão e meio, 2 bilhões, estamos quase em 8 bilhões agora, estamos em 7 bilhões e alguma coisa. Ou seja, teve que ter tido um crescimento industrial para a gente acompanhar o crescimento da população da Terra. E parte desse crescimento industrial existiram, em vários momentos, aquelas pessoas que pagaram pelo supérfluo. Dá um exemplo, automóvel. Hoje em dia, todos nós aqui, com certeza, estamos dirigindo um carrinho, ou viemos de um Uber, ou viemos num ônibus, mas a gente teve algum transporte para chegar até aqui. Mas teve um momento na vida do ser humano que quem comprava carro era muito dinheiro e era meio que um supérfluo. A mesma coisa acontece com coisas de artigos de luxo. Às vezes a gente para e pensa assim, poxa, por que uma pessoa podendo gastar 20 mil, 30 mil dólares num carro vai gastar 100 mil dólares, 200 mil dólares, 300 mil dólares? Só que aquilo que a gente classifica como supérfluo tem uma tecnologia muito avançada que hoje ela se torna muito cara, porque não tem ainda escala de produção em massa, por isso que o preço é muito alto, mas que ajuda na evolução da tecnologia para que um dia aquela tecnologia se torne massa. O cinto de segurança, coisas que a gente para de pensar, hoje em dia todo mundo usa, é necessário. Um dia foi considerado supérfluo. Acessórios de segurança, freagem de carro, aceleração, freio ABS. Freio ABS só existia nos carros de luxo há alguns anos atrás. Alguém pagou muito caro nessa tecnologia para ter esse supérfluo. Só que hoje em dia é muito necessário. Se você dirige seu carrinho, está chovendo e você quer frear, o freio ABS faz uma diferença. O carro freia em vez de sair derrapando. Então, ou seja, são tudo itens que acontecem na nossa vida que um dia alguns podem ter classificado como sendo supérfluo e hoje em dia é necessário para a gente sobreviver com segurança. Chama-se itens de segurança. Isso vai na aviação, isso vai em várias áreas da indústria, agricultura. Então, é importante a gente refletir e, principalmente, aceitar as condições e não julgar. Por quê? Porque o rico, ele faz certas atitudes para satisfazer o trabalho dele. E naquele momento, aquilo que ele está colocando, que para a gente poderia ser um supérfluo, pode ser um necessário. Ano passado, quando fiz essa palestra, eu dei um exemplo de um barco, um iate. Às vezes a gente para e pensa assim, poxa, que desperdício, ou que supérfluo, aquele cara tem tanto dinheiro que tem um barco, um iate, só sai uma vez por ano talvez, ou 2 vezes por ano. Só que, se a gente parar para pensar, a gente não está na pele daquela pessoa, a gente não sabe o nível de estresse de trabalho que aquela pessoa tem, a gente não sabe do suor do dia a dia daquele empresário, daquela dificuldade. E será que aquele momento que ele pega e sai naquele barco dele para fazer a pescaria dele,
tomar cerveja com os amigos. Aquilo ali pode ser a válvula de escape da vida dele. E a gente não sabe disso. A gente está julgando, às vezes até por uma certa inveja. É muito fácil a gente julgar o supérfluo dos outros por inveja. Quem sabe se a gente tivesse aquele dinheiro também, a gente não gostaria de ter aquele barco. Mas a gente classifica como sendo supérfluo. Então, é muito importante a gente sempre refletir o nosso. Em vez de julgar o dos outros, olhe para si próprio. Veja no seu guarda-roupa aquilo que você classifica como sendo necessário, como sendo supérfluo. Abre o seu guarda-roupa, veja aquelas roupas que estão penduradas, aqueles cabides que estão mofados, que tem a poeira, aqueles cabides que você usa todos os dias. Tem não estou lembrado agora, tem uma autora aí, de um livro, que ela faz a seguinte experiência. Ela diz que você tem que pegar todas as suas roupas, todas, e jogar em cima da cama. Quando você jogar tudo em cima da cama, que você vê aquele volume, que você vai ficar surpreso com a quantidade de coisa que você tem. Mary Kondo. Como é o nome dela? Mary Kondo. Pronto. Lá de Flórida, parece que ela está em Miami. Ela é japonesa? Não sei de onde que ela é. Só sei que é um exercício para mostrar como você tem, a quantidade de coisas que você tem. Só que somente você pode julgar e decidir. Você que sabe dizer, poxa, essa camisa aqui de fato faz 2 anos que eu não uso ela, está na hora de passar para frente. Mas é você que tem que tomar essa decisão. Mesma coisa com seus sapatos, a mesma coisa com seus relógios, a mesma coisa com tudo que você tem de material. Você escolhe o momento de passar adiante e de sair para comprar também. Então, tudo começa dentro da gente, em vez de ser dentro da outra pessoa. Então, esse seria, para mim, um dos maiores recados na questão desse necessário e supérfluo. O Ted, o Emmanuel tem uma frase que eu adoro, que ele diz que o dinheiro na sociedade é igual sangue no corpo. Tem que circular, senão necrosa, gangrena. Com certeza. É isso aí. Isso aí, perfeito. Mateus, ele disse o seguinte: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. O vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É claro que é muito bonito e algo para a gente, de fato, eu gostei da semelhança que ele faz aqui em relação a nós com os pássaros. Mas o que ele quis dizer, na verdade, não é que a gente não tem que parar e se preocupar mais com isso, né? Não é bem por aí. O que ele quis dizer é que a gente tem que acreditar muito mais no lado espiritual, no lado divino, do que ficar focado no lado material. Esse é o ponto da questão aqui. É acreditar que Deus, Jesus, os nossos anjos da guarda, nossos amigos espirituais, vai nos dar aquele conforto, aquela orientação, aquela iniciativa de fazer certas coisas para a sobrevivência. Em vez de a gente pegar e ficar muito focado na questão dos bens materiais. Esse é o ponto que Mateus nos colocou. Porque tem gente que só pensa no bem material. Ele só pensa, tá entendendo? Na riqueza daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. E claro que a gente tem que fazer um planejamento. É parte da sociedade. Mas a gente também tem que pegar e trabalhar o nosso lado moral, nosso lado espiritual. Eu tenho certeza que isso aconteceu com vários de vocês aqui. E quando você faz uma caridade,
você recebe sem menos esperar. Você doa alguma coisa para alguém e depois de alguns dias, depois de algumas semanas, você recebe em dobro, em triplo, aquilo que você doou, aquilo que você fez. E o mais importante é que quando você fez aquela doação, você não ficou esperando a recompensa, ela veio. E é isso que Mateus quer nos colocar. É que a gente tem que pegar e simplesmente fazer o bem, fazendo as coisas boas. Trabalhar é uma coisa super saudável. É muito bom para a cabeça. Imagina se Deus nos criou para ficar aqui sentado esperando o tempo passar. Ou seja, ficar esperando a morte. Você nasce já esperando a morte. Não é essa a razão que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para viver este momento e aprender algo neste momento. E para essa aprendizagem, nós precisamos de necessários e supérfluos ao nosso redor. Faz parte do nosso crescimento moral. Sem eles, a gente simplesmente fica tudo igual, tudo estático, tudo na mesmice. E não é essa a razão da sobrevivência do ser humano. Não é essa a proposta que Deus e Jesus nos colocou nesse momento em um planeta de provas e expiações. Ele nos colocou aqui por uma razão. Cabe a nós descobrir, nessa evolução reencarnatória, qual é a nossa missão, qual é o nosso papel. E isso aqui faz parte. Então, um dia, vamos chegar em uma evolução, num planeta, nesse ou em outro, que talvez isso aqui já não vai ser mais um tópico para a gente discutir. O necessário supérfluo um dia, na nossa encarnação, vai se tornar uma coisa assim, que a gente passou por isso. É que nem a gente hoje, como se hoje a gente estiver discutindo o que os primitivos aqui na Terra fizeram antes de Jesus, bem antes de Jesus, durante Jesus. Se a gente for discutir isso, a gente fica, nossa, que barbaridade. Eles faziam isso, eles brigavam por isso, se matavam por causa disso. Então, ou seja, hoje pra gente isso aqui é parte do nosso cotidiano. Daqui a milhões de anos, você vai olhar para trás e falar, nossa, aquele povo lá em 2018 ficava falando sobre necessário supérfluo 2019, 2020, que povo atrasado esse. Mas é o que vai acontecer, porque a gente vai crescendo moralmente, a gente vai melhorando como pessoas. Então Mateus, ele foi bem claro aqui na questão que a gente tem que olhar pelo lado da justiça divina, em vez de ficar olhando pelo lado material. E Bezerra de Menezes, ele diz o seguinte, para extinguir a chaga da ignorância, que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça, que gera a ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo, que promove a guerra, para anular o verme do desespero, que promove a loucura, e para remover o charco do crime, que carreia o infortúnio. O único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus, o coração humano. Então, muito bonita a mensagem dele. E a outra mensagem aqui de André Luiz diz o seguinte: não converta o próprio lar em museu. É aquilo que a gente estava falando das roupas, né? Dos sapatos, dos objetos. Utensílio inútil em casa será utilidade na casa alheia. O desapego começa das pequeninas coisas, e o objeto conservado, sem aplicação, no recesso da moradia, explora os sentimentos do morador. A verdadeira morte começou na estagnação. Quem faz circular os empréstimos de Deus, renova o próprio caminho. Transfigure os apetrechos, que eles sejam inúteis, em forças vivas do bem. Retire da despensa os gêneros alimentícios, que descansam esquecidos, para a distribuição fraterna aos companheiros de estômago atormentado. Isso aqui eu falei no ano passado. Quantas latinhas de comida que a gente tem nos armários, que a gente nem lembra mais. Muitas delas são da validade, muitas delas podem ser usadas. A gente pode trazer para cá, fazer doação. Então, ou seja, dá uma olhada, de vez em quando não custa nada. Pega, abre o armário,
dá uma puxada assim, vê o que está lá por trás, que faz um tempão que ninguém olha, ninguém pega. Aquele bolo que está lá sentado, podia fazer aquele bolo, faz e traz pra gente, a gente pode fazer um lanche aqui, a gente come. Não esqueçam não, sério. Aquele brigadeiro, aquela lata de leite moço que eles trouxeram do Brasil, que estava escondido aqui dentro da mala, porque naquela época a gente achava que leite moço não vendia aqui, então a gente trazia do Brasil. E eu tenho certeza que está no armário lá, escondidinho. Faz um brigadeiro, traz aí pra gente. Não. Tem não? Acabou? Mas é isso, gente. Então, reviste o guarda-roupa, libertando os cabides das vestes que você não usa, conduzindo-os aos viajores desnudos da estrada. Estenda os pares de sapatos que lhes sobram aos pés descalços que transitam em derredor. Elimine do mobiliário as peças excedentes, aumentando a alegria das habitações menos felizes. Revolva os guardados em gavetas ou porões, dando aplicação aos objetos parados de seu uso pessoal. Transforme em patrimônio alheio os livros empoeirados que você não consulta. Essa dos livros é interessante. A gente tem uma biblioteca aqui. E, voltando para o exemplo aqui que eu falei do leite moço, da brincadeira, mas livros também, tenho certeza que muitos trouxeram livros espíritas quando vieram no Brasil para cá. Se você já leu e não vai reler, traga e doe para o centro, doe para a nossa biblioteca. A gente vai catalogar aquele livro, vai colocar lá. É muito importante. A Ivone veio com uma mala cheia de livros. Os livros já estão todos ali na biblioteca. Mas ajuda, faz parte do nosso trabalho. As bibliotecas públicas aqui de São Diego também recebem livros. Então, por exemplo, nossos filhos, a gente sempre compra livro para eles lerem tudo. Depois que leram os livros, em vez de ficar lá no quarto pegando poeira e tudo mais, a gente leva tudo para a biblioteca. Discos, CDs, DVDs que vocês ainda têm em casa, livros. E vocês, inclusive, eles te dão até um papelzinho que você pode considerar como doação. Aqui no centro a gente pode também fazer isso, dar como doação. Então, ou seja, lembrem de dar uma olhada dentro de casa, ver o que pode ser doado. Examine a bolsa, dando um pouco mais que os simples compromissos da fraternidade, mostrando gratidão pelos acréscimos da divina misericórdia. Previna-se hoje contra o remorso amanhã. O excesso de nossa vida cria a necessidade do semelhante. Muito bonita a mensagem de André Luiz. E, de fato, é isso. Você não tem muito mistério. Às vezes a gente pega e complica a vida. Eu digo sempre isso, que a vida ela foi feita simples e nós é que complicamos. Então, se você quer fazer um pouco melhor hoje do que você fez ontem, começa com a caridade. Começa entregando aquilo que para você já se tornou supérfluo. Um dia aquilo ali talvez foi necessário. Quando você fez aquela compra daquele determinado objeto, daquela blusa, daquele sapato, de repente, naquele momento da sua vida, aquilo ali foi necessário. Mas é como eu disse, o mundo está circulando, o tempo está passando e você está evoluindo. E chega um momento que aquilo se torna supérfluo. Quando chegar esse momento, passa adiante. Aquele sapato passa para aquela pessoa que está andando descalça. Tenho certeza que ela vai ficar bastante feliz. Tá bom? Aqui são as referências bibliográficas da onde esse tema aqui foi tirado. Vamos colocar esse vídeo no nosso canal do YouTube, sempre no nosso website, pode assistir todos os vídeos. Eu aconselho a assistir o vídeo do ano passado, está muito, muito legal também. Vários comentários do Márcio, da Cris estavam aqui, a Ivone também. Então é isso, gente. Eu vou colocar mais um vídeo só rapidinho, de mais ou menos 4 minutos, mas é bem interessante. O Dr. Alberto Almeida, ele esteve aqui em San Diego, e ele que está fazendo esse vídeo aqui. E ele fala sobre o necessário e o supérfluo. Então eu achei bem interessante colocar o pensamento dele. Claro, Fernanda, diz aí. Posso pedir para tu comentar um pouquinho? Porque eu vejo muitas vezes que as pessoas dizem assim, eu vou doar isso aqui, mas eu vou doar só se a pessoa for cuidar bem. Eu vou doar só se for para alguém que eu sei que vai cuidar. Tipo, esse tipo de coisa, assim, se puder comentar um pouquinho. Olha,
eu acho que qualquer atitude de doação é nobre. Tá? Não é porque você está doando que você tem que considerar aquilo ali como sendo um entulho. Eu acho que muita gente doa, tá entendendo? Porque é um entulho. E você não está doando com o coração. Você está simplesmente querendo se livrar daquilo ali que está ocupando espaço. Aquela pessoa tem um sapato velho e fala, nossa, eu vou dar esse sapato aqui, não aguento mais ver ele. Só que na verdade você não está dando aquele sapato pensando no pé que vai ser calçado. Você está dando porque você quer aquele espaço para botar um novo. Tá entendendo? Então uma pessoa dessa, que ele quer dar, mas ele quer dar para uma outra pessoa que vai dar continuidade, se a intenção dele é boa de, primeiro, querer dar, mas querer que aquela pessoa cuide como ele também cuidou, não vejo problema nenhum. Tá entendendo? Não vejo problema nenhum. Agora, você tem que dar de coração. Você não pode pegar e falar assim, eu vou dar, mas se você não cuidar, eu vou pegar de volta. Porque então você não está dando de coração. Mas você encontrar uma pessoa que vai curtir aquilo como você curtiu, isso é nobre, não tem problema nenhum. Fazer alguma outra pergunta, Márcia? Uma coisa é que as pessoas não se preocupam pela facilidade de você, principalmente aqui, que tudo é mais acessível, tudo é mais fácil, mais barato. Compra e acumula muito. A gente é responsável pelo que a gente joga fora. Às vezes você não tem para quem dar, e joga no lixo. Eu sei que eu trabalho com uma pessoa assim, e tudo que ela enjoei disso, ela vai comprar outro e joga lá no canto da casa até alguém poder levar. Tem muita coisa que não se desfaz da natureza. A gente está agredindo o meio ambiente. Isso. E as pessoas não olham isso. Estou enjoada dessa garrafa, vou comprar outra. Então, pensar mais na hora de comprar. Comprar por comprar. Não por necessidade, mas... É isso que eu achei interessante, porque eu passei por uma situação dessa onde eu vi uma pessoa que ela tinha duas coisas iguais. Né? Então você fala assim, doa pra alguém, essa aqui são as duas iguais, mas não tá estragado. Mas, né? A questão não é estar estragado, velho. Eu disse, então tu vai deixar aqui parado, esperando estragar, aí quando estragar tu vai doar. Mas não doou. Doou porque não estava estragado, nunca usou, deve estar lá até hoje, deve estar tudo destruído, mas ainda não vai se desfazer na natureza, vai prejudicar o meio ambiente. Tudo isso aí são exemplos bons que acontecem de fato, são tudo exemplos reais, pessoas são assim mesmo. E eu diria o seguinte, a minha resposta para esses comentários é que tudo tem o seu momento. E esse momento daquela pessoa às vezes não é o mesmo momento da outra. E uma coisa é certa, quando você tem um coração bom, você divide as coisas boas. Quando você tem um coração fechado, quando você tem amargura, quando você está muito preso às coisas materiais, mais difícil é. Então, eu digo o seguinte, aquela pessoa que quer sempre fazer o bem, aquela pessoa que está sempre preocupada com os vizinhos, com os amigos, com os familiares e tudo mais. Essa pessoa ela tem mais facilidade de se desfazer das coisas do que aquela pessoa que ela é fechada, que ela não é de muitos amigos, que ela não é muito de dividir. Então, para essas pessoas é muito mais difícil. E até às vezes entendo como ela se apega, porque ela é tão fechada que ela esquece de olhar para o lado do próximo. Como eu te disse, a pessoa se desfaz do sapato não pensando no pé que está calçando, mas por causa do espaço que ele quer para botar um novo. Isso não é caridade. Não é porque você dá alguma coisa que você fala, opa, fiz uma caridade. Não. Caridade exige o quê? O coração, a doação. Você está dando alguma coisa com o coração e dizendo, nossa, que alguém agora aproveite isso aqui. Eu vou dar um exemplo, não muito ligado, mas mostrando que existem pessoas com coração bom. Há muitos anos atrás eu comprei uma casa e na época eu estava procurando várias casas aqui em San Diego e a gente viu várias casas de foreclosure. Foreclosure é quando a pessoa perdeu para o banco. O banco pegou aquela casa de volta, você não teve condições de pagar. E é muito comum, não sei se vocês já foram no mercado imobiliário aqui, de quando você entra numa casa de foreclosure, ela está destruída. Geralmente as pessoas ficam com tanta raiva
que eles quebram as paredes, quebram, tiram o vaso sanitário, quebra a cozinha, quebra tudo. É muito comum. E geralmente você entra nessa casa e o banco diz assim, o valor é esse no estado que a casa está. É assim que funciona o mercado. Então você entra nas casas, é triste, vê quanto foi destruído, quanto foi. E essa casa que eu comprei foi uma de foreclosure, muitos anos atrás. Eu juro para vocês, a pessoa que perdeu essa casa, ele pegou a chave, saiu pela porta da frente e falou assim, que a próxima família que entre nessa casa seja feliz. Eu não tive condições de pagar, mas a próxima família que entrar aqui, que eles vivam bem. E ele trancou essa casa e foi embora. Porque eu entrei nessa casa e estava impecável, impecável. Algo que você não vê em uma casa de foreclosure. E aí eu que digo, mostra o coração de pessoas boas. Eu nunca conheci quem morou lá, porque a gente, como eu lidei com o banco, ele já tinha saído da casa, mas eu tenho certeza que essa pessoa saiu com o coração aliviado e bem. E é isso que acontece quando você entrega as coisas, quando você doa, quando você dá, quando você faz. Se você faz com o coração, você de fato faz isso melhor. E aquela pessoa que está recebendo sente isso. Quer ver outro exemplo bom de quando você faz coisas boas? É interessante isso, acho que já perceberam aqui. Você vai para uma refeição, vai comer alguma coisa. E às vezes você chega com aquela pessoa e fala, nossa, tá tão gostosa a comida, o que foi que você fez? E a pessoa fala, só botei amor. Quando a pessoa faz aquele alimento com uma vontade, com prazer, querendo de fato entregar aquilo ali com paixão, o sabor vem no alimento. É impressionante. A mesma recíproca acontece quando aquela pessoa está de mau humor, com raiva, e cozinha, e faz. Você come aquilo ali. É duro, sem sabor, aquela coisa que não tem gosto. Errou no sal, tá entendendo? Acontece. Então, a mesma coisa eu diria para essas pessoas. Aquela pessoa que pega e joga no lixo, é porque ela não está pronta ainda para fazer caridade. Infelizmente, ela está se desapegando dos bens materiais. Tem um lado positivo, nada é negativo. Mas ela não está pronta ainda de dizer, eu não quero mais isso aqui, ou eu não preciso mais disso aqui, e eu quero que a Ivone tenha porque ela está precisando. Ela não está nesse processo ainda, então ela joga no lixo. Checa e vou embora. Vai lá. Tem uma série no Netflix que se chama Minimalismo ou Minimalistas, eu não sei ao certo. São duas pessoas aqui da Califórnia, um deles é diretor de cinema, eles criaram essa série. Ela é bem interessante, eles estavam entrando numa vida de supérfluo realmente, e aí eles mudaram para minimalismo, mas num sentido um pouco diferente. E como ele é diretor de cinema, ele criou um canal no YouTube, eu não lembro o nome desse cara, então por isso que eu falei o nome da série. E essa série ele fala vários casos de minimalismo, mas não somente material, espiritual, emocional, então tem uma série de coisas no pensamento mesmo, que a gente às vezes está se colocando numa situação de supérfluo no pensamento, enquanto na verdade isso só nos tira tempo, enfim. É bem interessante acompanhar esse canal e também olhar a série, que ela mostra coisas que a gente fica pensando, assim, por que a gente tem X pares de sapato ou X carros na garagem enquanto não está nem usando. É verdade. Quer ver um outro exemplo aqui na América que acontece? Que foi algo que eu não conhecia. No Brasil a gente não faz isso. Aqui, quando uma pessoa pede um ente querido, é comum na primeira semana, na segunda semana, os amigos, os vizinhos levarem as refeições para você. Vocês sabiam disso? Interessante. Você perdeu alguém, e de repente uma pessoa vai trazer uma sopa para você jantar, outra pessoa traz um almoço, outra pessoa traz... E eles fazem até às vezes um grupo para decidir quem vai levar o café da manhã, o almoço, o jantar para aquela pessoa na próxima semana, nas próximas 2 semanas. É bem interessante. Então, ou seja, um país super material, um país super rico, e você vê culturalmente pessoas fazendo bem e ajudando uns aos outros. Então, ou seja, é difícil a gente pegar e dizer, tá entendendo, que a riqueza não traz a caridade, não traz coração bom, não traz pessoas boas. Temos várias pessoas boas morando aqui, morando na Europa, morando na África,
morando na América do Sul, no nosso Brasil, tem pessoas maravilhosas em todo lugar do planeta, fazendo o bem e trabalhando para o bem. Tá bom? Mais alguma pergunta para a gente colocar aqui o vídeo? Pronto. Esse vídeo aqui já vai ser bem que uma preparação já para o passe, então vamos escutar aqui, já se preparando mentalmente. Depois que o vídeo encerrar, a gente vai para o nosso passe. Certo? Por que não está passando? Peraí, gente. Deixa eu ver aqui porque não está. Já sei o que é. Peraí. Vamos lá. Conhecer o limite entre o necessário e o supérfluo. Espiritualidade em gotas. Necessário e supérfluo são separados por uma linha tênue, quase invisível para cada pessoa, posto que para duas pessoas necessário e supérfluo, por serem pessoas diferentes, as necessidades são igualmente diferentes. O que para um é necessário, para o outro excede. O que um precisa, o outro acha que é absolutamente desnecessário. Desse modo, vamos perceber que essa relação com a vida, ela vai se estabelecendo de modo tal que precisamos estar muito atentos intuitivamente e racionalmente para não sermos engodados por pseudos necessidades e nós vamos embarcando o mundo, vivendo no supérfluo e sendo escravizado por ele. E quando nós acumulamos, falta para alguém, que às vezes está do nosso lado. Então é necessário estar bem atentos, a fim de avaliarmos efetivamente o de que nós precisamos. Quantos sapatos nós precisamos? Quantas gravatas nós precisamos? Quantas calças nós precisamos? É lógico que não há uma medida que sirva para um e sirva para outro, numérica, porque cada pessoa tem o seu estilo próprio, o seu jeito próprio. Mas avalie se não tem muitas roupas que você adquiriu e que nunca foram usadas e que já estão há mais de um ano no seu guarda-roupa. Avalie se os livros que você comprou, se você os leu e se já não comprou livros repetidos, porque a compulsão, muitas vezes, revela o atendimento de necessidades fictícias. Estão na alma outras necessidades não sendo atendidas. E materialmente nós experimentamos o supérfluo na tentativa de maquiar, de manejar aquela... Problema de tecnologia. A gente consegue voltar então. Rapidinho, pessoal, desculpa aí. Uma necessidade que não está sendo atendida, que às vezes é de natureza afetiva, de natureza existencial, de natureza espiritual, e nós estamos numa movimentação com as coisas, com os bens materiais, absolutamente sitiados, em função de não estarmos atendendo necessidades prioritárias, profundas, necessárias de serem atendidas no aqui e no agora existencial. E por isso, nós nos perdemos de nós mesmos. Quando não damos conta de avaliar pela racionalidade, pela intuição,
Precisamos viver, e ao viver, quando há um desconforto, nós damos conta de que não está bem, não está bom, precisamos fazer um realinhamento. Precisamos fazer um movimento de desapego, desonerarmos de coisas que estão se acumulando dentro de nós mesmos e estão nos mumificando. Então, uma boa análise cotidiana sobre aquilo de que realmente nós precisamos e daquilo que sobra para que possamos passar adiante a fim de que seja útil aos outros que precisam, é de bom tom. Por isso Jesus dizia, para que tivéssemos muita atenção, porque as traças, a ferrugem e os ladrões podem roubar tesouros que nós achamos que são necessários e que efetivamente há de uma outra natureza aquilo de que deve fazer parte do nosso ser, por ser eterno, e não representa apenas uma circunstância material passageira, a qual distrai, nos hipnotizando e adiando o nosso despertamento espiritual.